Olá, depois de séculos e séculos sem as nossas lives, né? Eu estou aqui de volta. Para quem nem me lembra mais de mim ou não me conhece, eu sou a Raquel Azevedo, uma bióloga no mundo do agro e professora também, tá? Então, deixa eu verificar aqui a conexão com a internet. Tá tudo certo. Olá, nós vamos lá para a nossa 15ª live. Então, gente, hoje é bem rapidinho, tá? Porque eu tô aí retomando, né? Então também tô meio, né, meio assim, fora do ar, né? E a gente vai voltando assim, é um pouco estranho. Então a gente volta devagar, né? Então, hoje eu vou falar, a luz também tá meio estranha, mas é que eu fico com problema com essa luz, gente. Eu nunca acerto essa luz. Enfim, o importante é o que eu vou falar, né? Então não precisa ficar preso ali, né? Na imagem, tudo. Eu vou falar hoje sobre teste de avaliação genômica e a confiabilidade. O que é isso? O grau de segurança, né? O que a gente pode esperar de um teste genético em bovinos, tá? Então, o tema dessa live de hoje, confiabilidade de dados, né? Quando nós vamos estimar o quê? O valor genético de um bovino, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Sim, é do que eu estou estudando. Por enquanto, é somente do que eu estou estudando. Em breve eu vou trazer dados de campo, tá? De trabalho mesmo aqui para vocês. Então, falar aqui um pouquinho sobre as avaliações genéticas atuais, né? No caso aqui, utilizando como exemplo as vacas e os bois. Tá, vamos lá. Eu expliquei para vocês, perdão, mas é que hoje eu dei aula, né, a tarde toda, então a voz assim fica um pouco... Hoje não é no copinho da Calforto, né? É porque esse aqui eu peguei o que tava lá à vista, né? Enfim, o outro ia ter que lavar bonitinho e tal, e peguei o copo que vi primeiro lá na pia. Aí então vamos lá, gente. Avaliações genéticas atuais, né? Então a gente lembra lá, tá? Do catálogo das empresas que para a direita a gente tem o quê? Tem mais contribuição, né? Então nós temos, como é que eu posso dizer aqui para você? Nós temos mais de uma, nós temos assim mais valor, né, para uma determinada característica. Então uma contribuição positiva. No caso de quantidade de leite, quanto mais para a direita essa característica, né, tiver lá na contribuição, então a gente tem aquela barrinha deitada, né, na horizontal. Então, quanto maior for essa barrinha, ó, quanto maior ela for para a direita, quer dizer o quê? Que mais leite essa vaca produz, tá certo? E quanto mais para a esquerda tiver. Para a esquerda é a mesma coisa de uma régua, porque eu não tenho uma régua aqui em mãos, né? Menos contribuição nós vamos ter por uma determinada característica. Então, por exemplo, eu queria ter aqui alguma coisa, faço ao vivo assim, meio de improviso, aí acabou lá, tudo bem? Então, gente, aqui a gente fala do Rio de Janeiro, tá? Por exemplo, aqui, vou colocar uma caneta, ó. Tem lá, pra gente entender essa questão da interpretação genômica, né? Então, tá aqui essa caneta. Aí eu ponho aqui um marco, tá? O meu dedo aqui é o marco 0. Ó, se eu tiver uma característica do 0 vindo aqui para a direita, para minha direita, tá, gente, que eu tô falando, significa o quê? Que mais daquela característica o animal possui. E a partir do meu dedo indo aqui, né, vindo aqui para a esquerda, tá? Para minha esquerda, significa que menos contribuição de uma determinada característica esse animal possui. Então, no caso de uma vaca, né, é litros de leite por dia. Quanto mais para a direita tiver, quanto maior for a barrinha horizontal, significa que mais leite essa vaca produz. E para a esquerda, a partir aqui do marco 0. Para a esquerda significa que menos leite ela vai produzindo.
né? Então, quanto maior a pontuação para esse lado aqui esquerdo, a partir do marco 0, pode significar menos 2 litros, menos 3, depende lá, tá? De como que essa empresa, né, faz a sua marcação das características genéticas. Então, pode ser 1 ponto, menos 3 litros de leite, 2 pontos, menos 6. Dependendo da empresa, ela vai atribuir um determinado valor à característica, né, que eles estão avaliando. Lembrando que eu não trabalho, tá? O foco aqui, meu extensionismo rural, é explicar. Eu não trabalho em empresa de genética. Eu explico para vocês como é que faz, né, a avaliação. Então, gente, para a direita, mais característica, né, daquela que está sendo avaliada ali no genótipo do animal. Para a esquerda, menos contribuição para a característica que está sendo observada, né? Por exemplo, outro exemplo aqui, tamanho de úbere. Mais para a direita, maior o úbere. Para a esquerda, menor. Tá? E assim por diante. Mais para a direita, no caso de mastite, significa o quê? Maior propensão a ter mastite. Para a esquerda, menor propensão. Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, né, para a gente continuar. As avaliações genéticas tradicional são obtidas com o quê? Com o que a gente chama de informações, né, de pedigree, com os registros de produção também. Então, nem sempre a fazenda tem ali o quê? O registro de quem é o pai, né, ou a mãe de um animal. Às vezes o produtor, né, compra lá um animal e não tem ali, sabe o grau de sangue e tudo, mas não sabe quem são o quê? Quem são ali as gerações que antecederam, né, os pais, os avós desse bovino que comprou. É de excelente procedência, né, a sanidade dele tudo certinho, vacinação, tudo certo, mas a pessoa não sabe a proceder, assim, quem é ali a árvore genealógica, né? Pais, enfim, os parentes. Mas tudo bem, você pode trabalhar com o quê? Com registro de produção. Quanto que esses animais produziam? A fazenda, olá, tudo bem? Aqui é do Rio de Janeiro, hein, gente? Fala aí de onde vocês são. Eu sou aqui do Rio mesmo, do município do Rio. Só que aqui é a antiga zona rural, né? Então eu não sou lá carioca da Gema, eu sou aqui da Clara. Já é divisa com outro município, tá? Onde eu moro. Então, gente, que tem essa questão, né? Se você não conhece o pai, nem a mãe, nem os avós do animal que você comprou, você tem que prestar atenção nos registros de produção dessa fazenda de onde você adquiriu o animal, tá? Então, qual assim que é a média de produção que os animais têm ali, a sanidade do lote de onde esse animal que você comprou veio, né? Como é que é a produção deles, como é que é a conversão do alimento em leite, né? Que aí a gente já consegue ter uma estimativa da força, né, genética que esse animal tem, tá? Peso, tudo isso é importante, né? Peso, brilho de pelagem, incidência de doenças. Se os bezerros da onde esse animal vem, olá, tudo bem? Se os bezerros costumam ter muitas doenças, né? Pneumonia, mas o que? Problemas no casco, problemas de sensibilidade, fotossensibilidade na pele, mas no couro, né? Mas o que? Diarreia, tá? Tudo, tristeza parasitária, tudo isso é importante a gente saber, porque vai ajudar a gente, mesmo que a gente não tenha o pedigree desses animais, saber como que né? Ali os registros de produção e de sanidade dos animais que tem ali a procedência do local onde você está adquirindo, né, ou comprando seus bovinos, vai te ajudar na hora de uma avaliação genética tradicional, né? Porque aí, se o seu animal tem uma alta produção,
e a fazenda tem lá bons índices de taxa de prenhez, de concepção, de sanidade, tem um baixo índice de mortalidade de bezerras e novilhas, significa o quê? Que além de ter ali um manejo muito bom, provavelmente esses animais também dispõem de uma genética muito boa, né? Então aí que quando a gente não conhece o pedigree, a gente vai se alinhando por essa questão. Provavelmente, né, é questão de probabilidade. Na natureza, os animais que têm melhor índices reprodutivos e ficam menos doentes, eles geralmente, claro que existem exceções, mas geralmente são aqueles que têm características genéticas mais fortes, né? Ali que tem características que a gente precisa. Olá, tudo bem, Kátia? Características, o Sul aí prestigiando a gente, né? Características que são mais interessantes, né, para nossa produtividade, porque a gente deseja, dentro ali da propriedade, que é a maior produção de leite, menor índice, menor taxa de doenças, né? E também ali a menor taxa de doenças, maior produtividade e maiores índices, né, e melhores de reprodução, né, de fertilidade. Então, coloquei aqui no texto, hoje é bem curto mesmo, que é a utilização de touros jovens provados genomicamente tornaram as informações e decisões mais dinâmicas e confiáveis. Então hoje o produtor, eu sei que nem todo mundo pode investir, mas para quem pode estar investindo, é interessante a gente contratar, né, os serviços aí, os consultores dessas empresas, né, de genética, de avaliação genética. Nós temos várias por aí, prestar atenção, né, nas empresas que são confiáveis. Então a gente não vai confiar só em propaganda. Vocês têm que observar, tem que ver produtores ali que já utilizaram os serviços, né, dessas empresas, o portfólio delas, entrar em contato para ver se realmente aquelas fazendas que eles dizem que fizeram um trabalho de genética, entrar em contato com o produtor e ver se realmente foi realizado esse trabalho, se deu certo, né, o que ele observou ali de interessante, se houve melhora no rebanho, ou se não alterou nada, né? É importante a gente ter aí uma referência, né? Porque, assim, qualquer erro que haja nesse processo aqui da avaliação genética, da seleção de touros, da seleção de novilhas, isso aí te compromete no mínimo aí um a 2 anos, né? Porque até você vai ver o resultado de uma inseminação, né, de uma seleção genética, praticamente 1 ano depois, né? E aí na questão, quando é a produção do leite, você vai ver de 1, 2 até 3 anos depois, tá? Então, a perda aí para vocês é a longo prazo, médio e longo prazo, né? Então a gente tem que ficar de olho em todos esses empecilhos aí que possam acontecer. Ver se a empresa é realmente confiável, né? Não acreditar somente em propagandas. Então, gente, quando a gente utiliza, né, esses touros aí jovens que já foram provados geneticamente, que se conhece de fato a genética deles, então não é mais uma suposição. Ah, se o touro é bonito, né? Se ele tem aquele cupim grandão, se ele tem aquela conformação, aquelas costelas bem colocadas. Eu não sei muito bem o nome, assim, gente, técnico, né, dessa parte de conformação, porque isso aí é mais ali como é que eu vou dizer aqui? É mais ali um conhecimento, né, específico de quem trabalha ali na parte de avaliação, né, de animais, quem trabalha como juiz ou juíza ali de avaliação de características de conformação, de beleza racial e produtividade. Mas o básico do básico a gente precisa saber, tá? Então,
E eu muito mais, né? Porque pra gente ser extensionista, a gente tem que conhecer um pouco ali de tudo e muito bem. Não pode conhecer superficialmente. Então, gente, esses touros que já se conhecem, então a gente não vê só a beleza característica externa. A gente realmente conhece a genômica dele. E como que a gente conhece a genética, o DNA de um animal que vai passar do pai, da mãe para os filhos, para os descendentes? A gente conhece através de testes genômicos. Então, a gente põe um animal que considera como puro para cruzar com um animal mestiço e com animais puros, tá? E aí, se do puro com puro nasceu mestiço, a gente sabe que a genética não é... A gente chama de homozigota. A gente sabe que aquela genética é heterozigota. Então, o que é isso? Dentro daquele animal que tem uma conformação que a gente vê externamente, os filhos podem nascer ou iguais ao pai ou iguais à mãe, sem levar características do pai, do touro que você quer. Eu não sei se ficou muito claro isso, mas isso vai ficar mais claro de entender quando eu explicar com slides, né? Então, a partir do ano que vem, eu vou colocar as explicações com slide, tá? No nosso feed de notícias. Aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, se eu cruzo um animal puro, né, com um mestiço, com um puro com mestiço, que eu considero puro, né? Não, esse animal aqui, tipo, por exemplo, essa vaca holandesa aqui é holandesa pura, não tem sangue girolando, ela é gir, né? Ela é puríssima holandesa. Se eu cruzar ela com uma gir ou com uma girolando, né, ou com uma outra holandesa e aparecer uma girolando, qualquer que seja o grau de sangue, ali tá provado que essa vaca que eu considerei pura não é pura. A vaca com boi, perdão. Falei vaca com vaca não, vaca com boi. Então, o que fica caracterizado aí? Se eu cruzar um puro com um mestiço, né, ou um puro com outro puro e nascer mestiço, significa que esse animal que eu achava que é puro, ele não é puro, tá? Porque se ele fosse puro, ele não daria um mestiço. Claro que depende do grau de sangue lá, mas eu explico isso melhor em outro momento. O que eu quero que vocês entendam é que através de vários e vários testes que são realizados, a gente consegue provar que um animal, ele tem ali, ele é puro, uma determinada raça, ou então ele é o que a gente chama de misturado, né? A gente chama aí de pé duro, né? No caso aí dos bovinos. Então, a partir desses testes, né, as informações, elas se tornaram mais confiáveis, que a gente de fato pode conhecer o animal que é mestiço e o animal que é puro, né? E por que isso é importante para vocês? É importante na hora da produtividade, porque a gente sabe o quê? Que um animal puro, no caso de vaca holandesa, tem uma produtividade bem maior do que uma vaca mestiça. Apesar de que as mestiças são interessantes para as regiões mais quentes, pela questão, né, do metabolismo muito intenso das vacas holandesas puras, né? Então, são animais que não suportam viver em lugares mais quentes, como, por exemplo, aqui, as regiões mais baixas, na parte aqui sudoeste do país, então Rio de Janeiro, São Paulo, nas áreas mais baixas e litorâneas, essas vacas não resistem bem. No caso, a gente tem que dar preferência às mestiças, ou então ambientes refrigerados, né? Então, tudo isso a gente vai vendo, né? O que fica viável, o que não fica viável, né? Aí a pessoa pode pensar, não, mas aí eu tenho uma alta produtividade, né? Que no Rio posso ter utilizando vacas holandesas num ambiente, num compost bar, né? Bem refrigerado. Pode, só que o que você vai gastar de luz, né? O que você vai gastar aí de energia para manter esse local, esses animais refrigerados, numa região mais quente, uma região metropolitana aqui como a cidade do Rio de Janeiro, ou regiões limítrofes aqui
que fazem parte da grande área metropolitana, o custo de produção vai ficar bem maior do que o leite que você produz. Então, pode não ser viável. A gente tem que pensar em tudo. Não é só pensar numa excelente técnica, numa melhor produtividade, se aquilo ali não vai te dar o retorno. Por quê? Pela questão de gastos, né? De despesas aí com energia, com manutenção de equipamentos, manutenção de instalações. Entende? Percebe como é que o jogo não é só aquele negócio de produzir muito leite? Então, gente, seguindo aqui, quando a gente tem esses estudos, né, genéticos, a gente consegue tomar decisões mais assertivas, né, errar menos, e são dados bem confiáveis, né, e tomar decisões mais dinâmicas. O que eu preciso fazer? Em que tipos de animais eu preciso investir? Como que eu vou melhorar o meu rebanho, né? Isso aí contribui para quê? Para que ocorra, contribuiu no passado recente, continua contribuindo para que ocorra uma aceleração do ganho genético. E a gente sabe muito bem, né, que não podemos ficar somente selecionando animais puros. É importante determinadas raças de bovinos que a gente, em algum momento, insira ali DNA de outras raças. Por que isso? Porque raças puras, tá? E isso é na natureza em geral, eu como bióloga, eu afirmo aqui com toda a autoridade para vocês, colocando o meu CRBio em jogo, não, o meu CRB, CRB, tá? O meu registro de bióloga, coloco aqui em jogo para quem quiser argumentar comigo, ó, você pode ir lá e me denunciar se eu estiver falando mentira. Que as raças puras, elas são mais suscetíveis, tá? Como que eu vou falar aqui para vocês? A ataques de doenças, pestes, até mesmo doenças aí que se manifestam na questão da consanguinidade, quando começam a cruzar, né? Parentes muito próximos. Então, por isso que as empresas de genética têm aqueles catálogos imensos, né? Que asseguram que os animais não apresentam ali consanguinidade. Por quê? Porque se você ficar cruzando animais que são parentes entre si, acontece a mesma coisa do que primos e irmãos que se casam. Aquelas doenças, né, que são ali hereditárias, que são características, olá, olha ele aí, boa noite. Aquelas doenças que são ali características dentro da sua família, o que vai acontecer? Se ficar casando parente com parente, essas características elas têm uma probabilidade muito maior de se manifestarem e com mais intensidade nos filhos. Então, a mesma coisa com os bovinos. Então, a gente tem que evitar a consanguinidade. Então, esses testes genômicos aí, eles também servem para isso, tá? Para a gente evitar essa questão aí da consanguinidade, tá? Não, perdão, eu falei, o teste, sim, claro, mas até me perdi aqui, o carro do lixo tá passando, me perdi aqui, gente. Essa questão da consanguinidade que eu tava falando para vocês da raça pura, né? Então, esses testes aqui genômicos, é muito importante a gente nunca ficar cruzando eternamente, assim, purificando a raça e deixar a raça ali puríssima, porque vai te aumentar a probabilidade tanto de doenças características daquela raça específica, né? Vai te aumentar muito as características boas. Então, se o animal tem uma alta produção de leite, a produção aumenta mais ainda. Mas as características ruins, elas vêm junto. Então, por exemplo, sensibilidade ao sol, então, né? Os animais que têm, vai aumentar. Maior índice aqui de problemas de metrite, endometrite, vai aumentar, tá? Então, a gente tem, esses testes são muito importantes, né? E a questão de nunca deixar o animal ficar puríssimo, tá? Sempre
colocar ali um meio sangue, alguma coisa, para quê? Para evitar essa questão da consanguinidade e também para evitar com que as características ruins de uma determinada raça, que elas sejam exacerbadas, aumentadas. Quando você insere os genes de uma outra raça, o que acontece? Você fortalece, né? Fortalece esse animal que era puríssimo, você fortalece os descendentes, né? É claro que isso tudo são testes assim constantes, né? Os pesquisadores eles estão sempre em cima disso. Por quê? Porque às vezes mistura uma raça com outra, dependendo aí do grau de sangue, ao invés de aumentar a produção diminui, ao invés de aumentar a fertilidade cai, né? Então esses testes eles são realizados constantemente, tá? É assim um estudo que ele nunca para. Se vocês forem observar aí, olhar no site tipo, e agora tá me fugindo o nome de tudo aqui, da Embrapa, que acontece na parte de pecuária de bovinos, vocês vão verificar que são esses estudos, eles estão lá, ó, saem hoje, saem amanhã, saem outra semana que vem, são estudos que não param, tá? Até porque o DNA, né, o material genético dos animais, eles estão sempre em evolução, em transformação, que é o que a gente chama de mutação genética. Então, sempre tem algo se modificando, a gente perceba externamente ou não, mas sempre tem algo acontecendo. Então, essas pesquisas são constantes. Então, vamos lá aqui. Relembrando que a gente já está seguindo para o final, tá? Eu falo muito, né? Relembrando aqui para a gente terminar. O que é importante vocês fazerem sempre aí na propriedade de vocês? Sozinho? Não, gente, eu já falei, né? Veterinário, zootecnista, gerente da fazenda, ordenhador, tá? Ah, mas eu faço tudo sozinho. Então, mas não pense sozinho. Chama um filho, um vizinho, né? Alguém que te ajuda de vez em quando, tratorista. Não fique vendo os dados sozinhos, porque às vezes a gente vê uma coisa que a gente não consegue interpretar, né? E uma pessoa de fora vai chegar ali, a gente explica para ela o que é aquilo, ela acaba tendo uma ideia, trazendo uma nova ideia, né? Falando, olha, isso aqui, esse dado aqui tá esquisito. E aí a gente liga aquela luzinha que a gente percebe alguma coisa que nem tava, né? Nem tava mais atinando para aquilo, não tava nem mais conseguindo pensar, né? Então é importante a gente ter sempre opiniões de terceiros, né? Claro que vocês confiem. Então, o que é importante? Sempre, mensure, então medir os dados. Ah, mas eu não sei, eu não uso aplicativo. Então, tu vai no caderninho mesmo, tá? É um método meio primitivo, em alguns pontos né? Assim, caderninho a gente usa naquele momento de desespero, lá no meio do campo, mas depois a gente vai para o aplicativo. Agora, se você não gosta de aplicativo, não tem, então, gente, você fica no caderninho mesmo, tá? Mas sempre mensure os dados, busque sempre melhorar o manejo. Por quê? Porque a genética não é tudo. Se você comprar um animal, né, um sêmen de um animal é maravilhoso, né? Gente, eu comprei lá na Alta Genéticas. Não tô fazendo propaganda não, tá? Só tô falando assim o que eu conheço mais. Então, eu comprei o sêmen lá da Alta Genéticas e tal. Ah, mas aí você tá, né, com o local lá de ordenha daquele jeito, né? Uma bagunça, não tem pé dilúvio, não faz o pré-dipping, não faz o pós-dipping, né? Não faz a higienização das vacas, enfim, a cama lá onde elas ficam, quem tem compost, não é limpada com frequência, cheio de moscas, não tem controle de vetores, né, de insetos. Aí, gente, não há genética que baste, né? Não há genética que baste, né? A gente precisa ter o quê? Um manejo adequado aí, sanitário. Aí tem gente aqui, aqui perto de onde eu moro, aqui no Itaguaí, no município vizinho, município dos japoneses, hein? Colônia japonesa imensa lá. Aí, o que acontece? Tem muita gente que não dá a vacina da aftosa, gente, por favor, né? E não dá a vacina de nada, de raiva, né?
aí fica difícil, aí não tem animal com perfeição genética que vai dar conta, né? Porque a gente já viu em outras lives que eu fiz que não é apenas a genética está associada ao manejo correto. E se você tiver um manejo muito bom, com uma genética que seja considerada ruim, você vai ter animais bem produtivos. Claro que não vai ser aquele top de linha, mas tipo, de 0 a 10, se você tiver um manejo muito bom e seu animal for lá 2, ele consegue passar a produção dele para 5, 6, tá? Só com manejo adequado. Então, gente, sempre mensure, sempre melhore seu manejo de forma mais organizada possível e intensifique, né? Intensifique aí tudo que você fizer de melhor, você faça com mais intensidade, com mais perfeição, cobre mais dos funcionários, tá? Essa questão de ficar atento ao que o funcionário está fazendo, isso é muito sério, né? Porque não adianta você ter animais maravilhosos se os seus funcionários não têm comprometimento, não limpam o bebedouro, não colocam a água no momento certo, não faz leitura de coxo, não vai te adiantar de nada. Muitas vezes seu animal vai estar improdutivo, com uma sanidade perfeita, com uma mensuração perfeita que você faz dos dados, com uma genética perfeita, mas os seus funcionários não estão comprometidos com o trabalho, então não fazem leitura de coxo, as vacas passam fome, o silo não é preparado de maneira correta, acaba ali contaminando com fungos, com bactérias, acaba intoxicando os animais e reduz a produtividade. Nem sempre a intoxicação vai matar os animais, mas pode reduzir a produtividade e a fertilidade. Então é muito importante a gente valorizar nessa parte humana dos funcionários que estão lá trabalhando dentro da fazenda. Então intensifique, né, aí o que é bom, tá? Porque somente dessa forma que você vai o quê? Aproveitar o máximo potencial genético do seu rebanho, tá? Por quê? Porque o que a gente chama de fenótipo, que é o que você vê externamente lá no seu animal, produção de leite, beleza racial, saúde, índice de fertilidade muito bom, a taxa de fertilidade muito boa, baixa incidência de doenças, baixa incidência de mortalidade de bezerros, mas o que? Pouquíssimos casos de claudicação, problemas de casco, tudo isso aí quase sempre, existem exceções? Existem, tem os casos aí de câncer agressivo em bovinos que não adianta, aquilo ali é só a genética pura que manifesta, mas quase sempre, quase 100% dos casos, os seus animais terem ali uma saúde, uma produção muito boa, está associado que a questão genética ao ambiente onde esses animais se encontram. Então, para a gente finalizar aqui, a sacada dos top produtores de leite invista em genética. Não tem como investir. Então, você vai pelo odiômetro, como era feito lá há milhares de anos atrás, lá da época de Jacó, né? Isaac, Jacó selecionava os animais assim. Vai pela perfeição, tá perfeitinho, é saudável, é um animal bonito, grande, né? Nasceu bem, sem problemas ali de distocia, tudo. Então, é o quê? Provavelmente é um animal que tem uma genética boa. Aí você vai selecionando assim. Agora, se puder investir, né? No sêmen, se puder investir aí numa inseminação ou artificial ou natural com animais com a genética conhecida, façam isso, tá? Invistam em genética. Selecione sempre poucos critérios quando você for pegar o catálogo da empresa junto com o seu zootecnista, que ele for avaliar com você as características que são mais importantes para o seu rebanho. Nem todo mundo quer alta produtividade de leite. Tem gente que prefere o quê? Que seus animais tenham maiores taxas de natalidade. A pessoa quer trabalhar com vendas, não sei, né? Venda de bezerras, que não precisam ter uma alta produção de leite no futuro. 20, 25 litros tá bom.
Então você vai selecionar características diferentes daquele que quer o quê? Uma maior porcentagem de gordura no leite, daquele que quer vacas que sejam A2, né? Que são aquelas para pessoas que têm intolerância à lactose como eu. Então, gente, vocês têm que selecionar os critérios que vocês desejam que são mais adequados à realidade de vocês, tá? Sempre poucos critérios. Acho que, se eu não me engano, o Matsuda, ele falou que usa uns 10, se eu não me engano, não lembro mais, tá? O ideal seria um. Claro que as pessoas não vão selecionar um só critério. Seleciona 3, 4, 5, tá? Ou igual o Matsuda, seleciona mais. Ele faz isso com o zootecnista da confiança dele. O veterinário, não sei, acho que é zootecnista, né, Matsuda? Mas faz o seguinte, faça isso, olha só, com certeza, não fica mudando. Se eu escolhi, ó, para selecionar os animais para mastite, né, baixos índices, claudicação e conformação lá do Uber, né, que agora eu esqueci lá dos ligamentos, né, ligamentos mais fortes lá no Uber, tá? Que aí é o que? O animal que ele é produtivo durante mais tempo, né, o Uber não sofre ali distensão, não fica flácido com facilidade. Mas olha o seguinte, se você for selecionar essas 3 características, fica só nessas, não fica mudando. Ah, não, aí eu selecionei essas, aí ano que vem eu vou selecionar para fertilidade, vou selecionar para animais mais altos, né, ou mais baixos. Mais alto tem aquela questão do umbigo, né, que os animais que são mais baixinhos, eles acabam tendo problema ali, às vezes acidentes com o umbigo, quando são bezerros ainda. Aí, e para baixo índice aí de tristeza parasitária, tudo bem. Mas aí você não fica misturando, porque se você cada hora selecionar para uma coisa, para uma característica diferente, o que vai acontecer? Ó, volto lá para a biologia. Você não vai ficar com animais daqui a 5, 10 anos que sejam bons em tudo. Muito pelo contrário. Por quê? Porque o animal que tem uma característica mais forte para uma determinada... um determinado... como é que eu posso dizer aqui? Característica, né? Que você está buscando, ele vai ter mais baixa para o outro. Na hora que esses genes se misturarem, vai ficar o quê? Meio a meio. É aquela coisa do misturar uma pessoa branca com uma pessoa preta, né? Você vai ter o quê? Você sempre vai ter filhos brancos ou pretos? Não. Vai ter, a maior parte vão ser o quê? Morenos, né? Mulatos, mestiços. Então, com a genética aí dos animais acontece a mesma coisa. Você tem uma vaca que é lá top 10 na produção de leite. Provavelmente ela não vai ser top 10, né, numa conformação que você deseje. Tipo, por exemplo, uma vaca que engorda pouco, que engorde menos no pré-parto, né? Então você não consegue isso. Uma vaca que seja muito boa na produção de leite e que seja muito boa na taxa de fertilidade. Provavelmente você não vai conseguir, porque esses genes estão em locais diferentes, tá? Agora, uma coisa que geralmente acontece é que os animais que têm uma característica aí muito boa para sanidade, então geneticamente ficam menos doentes, têm baixos índices de tristeza parasitária, de mastite comprovado geneticamente, de endometrite, de metrite, de distocia no parto, geralmente são animais que é uma correlação positiva, são mais produtivos no leite, né? E tem uma taxa de natalidade maior por conta, né, de ficarem menos doentes. Agora, isso não é uma verdade para tudo. Por isso que a gente fala para selecionar poucas características. Porque geralmente animal muito produtivo, ele tem a fertilidade mais baixa. Então aí você fala, não, então eu quero um com alta fertilidade.
geralmente tem a produção de leite mais baixa. Então, se você ficar misturando, você não tem nem uma alta taxa de fertilidade e nem uma altíssima produção de leite. Entende? Você fica mediano em tudo. Ah, mas eu quero ser mediano em tudo, para mim tá bom, eu sou um pequeno, médio produtor. Então, você pode fazer isso, tá? Mas para quem quer ser top, né, top assim, produtor em uma parte específica, tem muito produtor que gosta disso, né? Ele quer ser ali o top produtor na produção de leite, o top na fertilidade dos seus animais, o top na conformação, né, corporal do animal. Então, você tem que selecionar poucas características, tá? Agora, se você tá bom para você e isso te traz uma lucratividade boa, né, você trabalhar com diversas características, tudo bem, mas procure não ficar assim perdido em mais de 10 características, porque isso vai te atrapalhar. Você pode começar a perder dinheiro, tá? Porque aí você começa a misturar muitos animais com uma genética muito diferente daquelas características que você desejava inicialmente, como, por exemplo, produção de leite todo mundo quer, né? Boa. Então, se eu ficar muito preocupado com conformação, pode ser que eu desça a minha produção abaixo do que eu já tinha, entendeu? Então, se eu tinha lá uma produção de 30 litros por mês, 30 litros por vaca dia, se eu ficar misturando, não souber a genética que eu quero e cada hora eu pegar um touro lá na lista que não tem as características da produção de leite alta, o que pode acontecer? Ou características que tenham correlação direta com a produção de leite, pode ser que a minha vaca de 30 litros, pode ser que ela desça, tá? Para 25, para 20. Então, a gente tem que, né, selecionar com muito cuidado, né? E sempre verificar se é feita a prova com os touros, né? Verificar como? A empresa faz os testes com os touros que elas consideram puros e vai ver se são puros mesmo como? Utilizando vacas mestiças e puras da mesma raça. E aí vai saber, né, vai verificar se aquelas características que o touro tem estão sendo herdadas ou não. Então, gente, como eu falei lá no início, para a gente terminar agora, tenha um manejo altamente organizado e eficiente, porque isso vai te ajudar a ter uma produtividade muito grande, ainda que você nem ao menos conheça a genética dos seus animais. Para a gente finalizar, ame suas vacas, cuide muito bem delas, que o retorno financeiro será apenas uma consequência do seu trabalho. E aí, o que você ganha com isso? Falo isso em todas as lives, né? Você ganha maior produtividade de leite comercializável. Ué, mas comercializável gente, porque tem aquele de mastite que você tem que jogar fora, né? Então, descartado. Você ganha mais receita na lactação seguinte, porque animais mais férteis, animais mais saudáveis, né? Eles vão aumentando gradativamente aí a produção de leite, então, e o seu leite também fica mais valorizado. Claro que tem um limite, né, nesse aumento. Você ganha mais vacas gestantes, mais bezerras, reduz os dias em lactação, claro, né? Você consegue reduzir, porque o que adianta uns dias em lactação muito longos se a persistência ali vai caindo, né? Então, o animal acaba no final com um dia de lactação muito longo, só que o que você ganha com o leite que a vaca produz acaba não cobrindo os custos com a alimentação. Então, o ideal é a gente reduzir os dias em lactação e ficar com uma produção alta de leite. Seca essas vacas. Ideal aí emprenhar entre 13 e 14 meses, né? A cada 13 e 14 meses. Enfim, e ganha mais saúde no rebanho. Enfim, lembrando aí dos 2 meses, né? Dos 60 dias aí secos, né? Fazer a secagem das vacas. Enfim, gente, eu termino por aqui. Espero que tenha ficado bem claro. Se ficou alguma dúvida, estamos por aí. Lembrando que eu ainda sou uma mera estudante, né?
Mas estamos aí para as dúvidas, tá? Se discordam de alguma coisa, falem que a gente volta e explica melhor, tá? Falei de secagem, né? Secagem aí, gente, é durante o período de gestação, tá? No final da gestação, 60 dias antes do parto. Sempre lembrar do período de secagem. E no período de secagem, essas vacas, preferencialmente, quem trabalha com compost, elas devem continuar sendo refrigeradas. Por quê? Porque há estudos que demonstram que as vacas refrigeradas no período de secagem, elas aumentam a produção de leite na lactação seguinte, tá? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve.